queridos! Nesse vídeo eu quero falar com vocês, compartilhar a minha primeira experiência no retiro de meditação Vipassana. Eu fiz já um vídeo sobre a meditação, né? Mais um incentivo para as pessoas irem, depois assistam, porque é interessante, tá? A minha primeira vez no retiro, eu fui sem muita expectativa e foi maravilhoso. Eu tenho ido sem esperar nada, porque no primeiro dia, é claro que quando eu cheguei, como é muito longe, e as minhas duas emoções de base que eu trago de outras vidas e que eu venho para trabalhar nessa, são o medo e a raiva. É claro que eu tinha essa ideia porque eu já havia feito 15 anos de terapia, sempre me trabalhei, e eu já sabia que eu tinha esses padrões e racionalmente, né, eu já tinha consciência, mas eu nunca consegui transformar ao ponto de transmutar, né, com a terapia convencional. Quando eu cheguei na meditação Vipassana, nesse retiro, eu já estava numa busca espiritual, iniciando a busca espiritual, estava iniciando o meu processo de despertar. Isso quem lê meu livro vai ver porque eu descrevo bem. Então eu já estava fazendo o estudo do Livro dos Espíritos, estava tomando passe em centro espírita kardecista, o universo já estava me mandando alguns sinais, eu já estava entrando numa sincronicidade divina, né? Jung fala muito sobre isso. E não foi por acaso que caiu no meu colo o livro Cartas de Cristo, que eu até depois vou fazer um vídeo recomendando algumas leituras para vocês, tá? Esse livro Cartas de Cristo abriu muito a minha mente também. E como abriu minha mente para a meditação, eu falo isso no outro vídeo, o universo acabou jogando no meu colo, fui pesquisar a meditação Vipassana. Então, quando eu cheguei lá, como a minha estrutura é de medo, né, todos nós temos, mas o que eu vim para trabalhar é isso, medo e raiva. Então eu cheguei lá e senti muito medo. Assim que eu cheguei no lugar, era a mesma sensação que eu tive quando eu fui saltar de paraquedas. Eu fui porque, mesmo sendo medrosa na raiz, eu sempre enfrentei meus medos, né? Numas de querer provar para mim mesma que eu não era medrosa, e era uma defesa do meu ego na realidade, porque eu não estava transmutando o padrão, eu estava só me defendendo dele. Então, quando eu fui saltar de paraquedas, eu fui para provar para mim que eu era forte. Mas, cara, quando eu cheguei lá em cima, o avião, abriu a porta, eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Pra que eu fui me meter aqui? Aí se jogou o primeiro. Eu falei, gente, ferrou, né? Então, esse mesmo medo que eu senti, acabei saltando, tá? Foi horrível, porque hoje eu sei que eu tava toda macumbada. Então, eu tava com a energia muito baixa. E eu gostei muito da queda livre, mas a queda livre dura muito pouco. Quando o paraquedas abriu e eu subi, assim, subiu para descer de novo, sobe, desce de novo, eu falei, cara, eu vou morrer agora. Então, foi mais ou menos a mesma sensação que eu tive. Quando eu cheguei lá no retiro e vi puxa, o quão era longe, e as pessoas, sabe, pareciam um bando de bicho grilo, porque você vai para um retiro de meditação no meio do mato com roupas tipo pijama, né? Ninguém fica se arrumando, e enfim. Então eu cheguei lá, eu me assustei, fiquei com medo, mas enfim, fui. Até meditei logo, sabe? Nos 2 primeiros dias eu fui bem na meditação, não tive nenhum grilo, assim. Só que eu acho que foi na 3ª noite, eu fui acordada pelo meu coração descompassado. E as minhas crises de pânico, quando eu tinha e hoje eu tô curada, e a minha cura começou lá, as minhas crises eram mais do pensamento, porque você tem 2 tipos de pânico, né? Um que é o físico mesmo, com o coração dispara, as sensações físicas de morte iminente. E o outro tipo que você vai perder o controle dos seus pensamentos, você vai enlouquecer. Então o meu tipo era esse,
dos pensamentos. E aí é claro que depois eu fui ver que eram conexões feitas por obsessores, mais sintonias de vidas passadas, mais aquele complexo todo que eu falo em todos os vídeos. Conforme eu fui limpando, a coisa foi indo embora. Mas a primeira grande limpeza que eu fiz foi ali, no Vipassana. Eu acordei essa terceira noite, meu coração parecia que ia, assim, subir pela boca. Eu nunca tinha sentido aquilo. Mas eu já tinha reparado, porque quando teve duas coisas, eu reparei que as duas meninas que estavam no mesmo quarto que eu também estavam passando muito mal, não ali naquela noite, mas eu comecei a perceber que estava rolando uma coisa estranha de doença, assim. Uma estava com cara de doente, a outra estava meio que andando toda hora com uma coisa no pescoço, meio, sabe, na garganta. E eu, quando estava indo para o curso, no táxi que eu dividia, e eu vim no ônibus também com um homem que já tinha feito o curso, e ele veio me dizendo que ele era meditador Vipassana, né? E ele me disse o seguinte, que a primeira vez que ele foi, ele teve uma forte dor de estômago porque ele tinha problema no estômago, acho que gastrite ou úlcera, e que curou lá, que era para eu segurar qualquer coisa que acontecesse fisicamente. Então eu lembrei disso. Só que quando você acorda em pânico, porque o coração estava descompassado, eu pensei assim, cara, o que eu estou fazendo nesse lugar? Esse lugar cheio de bicho grilo, essas pessoas que parecem mais gnomos, eu vou morrer aqui nesse meio do mato, que responsabilidade minha? Então eu tive que sair do quarto, era madrugada, não tinha ninguém lá fora. Pensei em bater na porta do instrutor, mas eu tenho muito essa coisa da vou me virar sozinha, né? Pelo menos ali eu falei, pô, aqui é pra ficar em silêncio, eu vou ficar em silêncio, então vamos lá. Mas você pode recorrer aos instrutores e professores se você estiver passando mal, óbvio. Então eu fui lá pra fora, eu tinha tido um pesadelo, acho que foi depois ou antes disso, mas tive um pesadelo com a minha mãe também. E nesse momento eu fui pra fora, fiquei tentando me recuperar, não sei o que, me recuperei. Mas, gente, parecia que não ia passar nunca. Quando eu deitei, eu dormi, acordei bem no dia seguinte. E parecia que tinha sido um sonho. Tá bom. Passou. No quinto dia, à noite... Não, à noite não, foi de manhã. Eu tava meditando. E simplesmente, gente... Veio um sankara, que se fala um bloco de uma reação E veio uma memória da minha adolescência, um período muito crítico pra mim, uma história que eu tive e que eu achei que eu tivesse superado. E ali eu vi que você não supera as coisas com terapia convencional, não. Você vai muito superficial ali no problema. Então aquele problema voltou e eu tava revivendo ele como se fosse ali acontecendo, né? E simplesmente eu falei, cara, não vou ficar aqui, eu não preciso passar por isso. Porque a emoção era muito forte, né, gente, pra chegar a esse ponto. E eu decidi, vou embora. Eu vou embora, mas eu vou esperar a palestra, porque eu tava adorando as palestras, porque eu adoro estudar, né? E esperei a palestra noturna. O que eu esperei a palestra noturna, eu tava percebendo, porque à noite ele sempre fala, hoje vocês devem ter percebido que vocês sentiram isso, isso e aquilo. Então, toda vez que ele falava, vocês devem ter sentido isso, isso e aquilo, foi exatamente o que eu tinha sentido durante o dia. Eu sentia meu coração mais tranquilo. Então, nesse quinto dia, ele disse que era um dos dias mais difíceis, que não sei o quê. Eu falei, bom, então tá, então vou ficar. Aí eu resolvi ficar. E aí, no dia seguinte... Numa meditação, gente, aconteceu uma coisa incrível, que foi o seguinte, eu estava meditando no quarto, na cama, e a minha amiga de frente estava meditando também, virada para mim, a gente não pode se falar, não pode nada, já estava todo mundo com a cara melhor, porque o que aconteceu ali naquele momento, depois a gente conversou, é que houve uma purificação de todo mundo, né? Então, a minha amiga tinha problema de amidalite, e então veio uma crise de amidalite forte para curar. A outra tinha problema no estômago também, então aquilo que ela estava pálida, com cara de doente,
era o estômago dela, que ela estava sentindo muita dor. E o meu medo veio para poder curar. Então tá. Aí naquele dia eu fui meditar, ela estava na minha frente, estávamos melhores. E eu entrei num estado meditativo mais forte. E abriu uma luz atrás da minha cabeça. E é claro que era uma visão, né? Uma visão com o terceiro olho. Você não vê como o olho, né? O olho físico. Então eu senti a presença, era uma presença masculina. Era uma luz branca. E era aqui, ó. Aqui atrás, do meu lado direito. E aí eu perguntei mentalmente, tem alguém aí? Mas ao ponto de eu achar que eu falei alto. Então eu tava num lugar que eu nunca tinha entrado antes. Nunca tinha tido contato com nada. E aí quando eu percebi, ele estava respondendo, e era uma voz masculina muito forte e assentada, muito pacífica. Meu coração deu uma disparada, eu fiquei com medo, mas eu fui sentindo que aquela presença era uma presença boa. E, enfim, para resumir, eu comecei a fazer perguntas. Quando ele terminou de falar o que ele veio para falar sobre aquela visão que eu tive da minha adolescência, sobre o porquê que aquilo aconteceu, explicou quem estava envolvido na história, explicou, isso eu falo no livro, não tão detalhado porque eu não quis expor ninguém no livro, certo? No livro vocês não vão ter nada muito claro dos personagens da minha história, porque depois eu ia tomar processo, né? Então eu tomei todo esse cuidado. Mas ele me explicou exatamente com um gráfico o meu esquema familiar, o que cada um estava com dificuldade de trabalhar, e me deu a segurança e a certeza de que todos viemos com uma programação a cumprir e que a maior parte das pessoas envolvidas, no meu caso, estavam com dificuldade em cumprir. E ele me disse que eu estava entrando num caminho muito bom e que era isso aí, que eu estava sendo uma vencedora. E ele usou alguns termos que eu cito no livro, e não vem ao caso agora, mas uns termos bem bacanas que não tem como ter sido eu falando, tá? E aí, enfim, depois que ele terminou, ele ficou em silêncio. Eu falei, por favor, não vá embora. Ele falou, estou aqui, posso fazer algumas perguntas? Ele falou, pode. Então eu fiz as perguntas e ele respondeu e ele foi embora. Mas ele disse, uma das coisas que ele disse é que o meu trabalho ia acontecer sozinha. Claro que ele também deixou claro que a ajuda viria no caminho, né? Porque a gente não faz nada sozinho e tal, mas que a minha missão é sozinha. Até porque, aí não vem o caso também, até porque a minha missão, deixa eu falar da minha experiência. Eu fiquei com muito medo, ele foi embora, eu tava chorando por dentro. Eu falava pra ele assim, não vai embora, por favor, não vai embora, fica comigo, não vai embora, sozinho eu não consigo, não sei o quê. E ele disse sim, você consegue, a ajuda vai vir no caminho. E lembre-se, a humanidade caminha a passos muito curtos. Ele repetiu isso 3 vezes. E ele estava falando sobre o meu lado profissional, porque até então eu não tinha visão espiritual e eu achava que eu tinha que salvar o mundo, salvar os pacientes. E quando você trabalha com dependência química, você não salva ninguém, né? E muito menos independência química. Você não salva ninguém em lugar nenhum, gente. Isso é ilusão do ego, né? E eu tinha essa ilusão. Então ele meio que ali falou, ó, para com esse raciocínio que é ilusão e isso tá te atrapalhando. Você não vai salvar ninguém, você vai ajudar e a humanidade caminha a passos muito curtos. Foi mais ou menos isso. Então eu fiquei chorando por dentro. Voltei, quando eu voltei fui lá pra fora, entrei numa crise compulsiva de choro, muito por essa questão de como é que eu vou fazer as coisas sozinha, né? Porque até ali eu estava dependente ainda de Rivotril. Eu tinha uma série de dependências de terapeutas, de psiquiatras, de não sei o quê. E eu realmente não me via capaz de caminhar com as minhas próprias pernas. E ali eu parei de tomar Rivotril, ali eu parei de ir à psicologia tradicional, eu comecei a ter coragem, assim, uma coragem liberta, sabe? Não é uma coragem defensiva, uma coragem saudável. Então eu comecei a ter um encontro com a minha essência a partir dali. Tudo começou a vir, vocês não precisam fazer esforço. Depois que você vai para o Vipassana, algumas coisas acontecem na sua vida. Pelo menos é o que eu escuto das pessoas e foi o que aconteceu comigo, tá? Então, eu tive essa experiência lá, a partir dali
Eu simplesmente continuei meditando, continuei fazendo a minha história e fui embora. Agora eu vou fazer um outro vídeo contando a minha segunda vez no Vipassana, que eu fui 2 vezes. E essa segunda vez também é bastante interessante. Vou gravar, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijo!